Olá, tudo bem? Bem-vindos ao nosso encontro com Deus. Hoje a gente vai conversar com a Vanessa Souza. Ela tem um trabalho lindo que ajuda mulheres. Vou convidar ela aqui para participar. Vanessa Souza Oficial. Também no Instagram, enviei o convite. Vamos aguardar ela. Olá, Andressa. Oi, Vanessa, que prazer receber você aqui. Ai, a honra é toda minha, o prazer é todo meu. Estou muito, muito feliz com essa oportunidade. Você não tem ideia de como que eu tô. É tudo sobre Jesus e nada sobre nós, né, Amém. Vanessa? É isso mesmo, glória a Deus. Você tem um Amém. trabalho lindo. Eu pude perceber o teu trabalho, né? E achei importante trazer o teu testemunho, porque tem muitas mulheres que têm muitas feridas, principalmente na área sentimental, né, Vanessa? Muitas. Então, falar do nosso testemunho é falar as dores que a gente viveu, que muitas pessoas vivem ainda, né? Sim, Graças a Deus a gente encontrou Jesus e as amém. nossas feridas foram curadas, né? É Mas verdade. eu queria saber da tua história. Fica à vontade Amém. para contar. Amém. Primeiro, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Vanessa Isso. Souza. Sou mãe de três crianças lindas, mãe de uma adolescente, mãe de uma criança, mãe de um bebê. Então eu tô dentro das três fases aí. Sou casada, tenho 32 anos de idade, né? Venho desenvolvendo um trabalho com mulheres a partir das minhas cicatrizes, que é justamente na área sentimental. É, Sou uma pessoa que comecei ali, vou começar a contar aqui um pouco do meu testemunho para a gente resumir, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai conduzindo, né? Faço parte ali do Ministério Crescer de Águas Lindas, é uma cidade muito perto de Brasília, Andressa, aqui, né? Pastor Noé, pastora Jane são os meus pastores ali, que provavelmente estão aqui nos assistindo. E sou uma mulher que fui conhecer a Jesus na adolescência. Eu cresci em família ali católica, e eu não gostava muito de ir para a igreja católica, eu achava um pouquinho parada, eu sou muito agitada, eu gosto muito de tudo que é intenso, né? E eu lembro que às vezes minha mãe queria me acordar cedo para poder ir para a missa e eu ia, mas eu já ficava meio ali, ai gente, o que que acontece aqui? Eu queria alguma coisinha a mais e tal. E eu não curtia muito ir na igreja católica. Eu lembro que um vizinho meu, ele fez um convite, né? A minha irmã, na época, a gente só tinha 13 anos de idade, e ele fez um convite pra gente ir a uma igreja evangélica perto da nossa casa. E eu fiquei toda animada, né? Porque aos 13 anos a gente quer sair de casa, a gente quer dar uma voltinha, né? Sem os pais, fazer alguma coisa. E ali eu fui para a igreja evangélica, e quando eu fui, Andressa, foi assim, amor à primeira vista, sabe? Aquela galera dançando, aquele pessoal louvando, cada um orava do seu jeito, aquele barulho, né? Aquela intensidade. E eu falei, meu Deus, que coisa legal. Na minha cabecinha de 13 anos eu nunca tinha visto aquilo. Até então eu tinha acesso a ir à missa, mas eu não tinha acesso à intensidade do evangelho realmente. Então, com 13 anos eu conheci a Cristo e eu comecei a frequentar a igreja. Os meus pais me permitiram ir para a igreja naquela época. Só que aos 13 anos, ir sozinha à igreja é meio que um tiro no pé. Pelo menos naquela época era. Por quê? Porque naquela época a fofoca na igreja era muito grande. E aí parece assim, Andressa, que a gente sem os pais na igreja a gente fica vulnerável, né? Você tem seus filhos, você sabe que você está pronta para defendê-los. Então não é qualquer pessoa que toca neles, você está por perto. Mas naquele momento eu fui para a igreja com aquele primeiro amor, aquele anseio, né? E aí na igreja tinha vários adolescentes, também vários jovens, ali eu fui me envolvendo. E só que eu tinha um grande problema. Eu era uma menina de 13 anos, muito carente emocionalmente, muito carente sentimentalmente. Aos 13 anos, eu não era assim muito bonita. E aí eu acabei desenvolvendo ali uma deficiência na minha área sentimental. Eu acreditava que só as meninas bonitas conseguiam os rapazes. E aí, como eu era muito novinha, tudo para mim foi muito intenso naquela época. Então, quando eu fui para a igreja, ali eu comecei a minha jornada cristã, mas eu também comecei a minha jornada sentimental. Eu tenho os meus pais vivos, né? Eles são casados há 33 anos.
mas eu não tive uma base familiar muito forte na área emocional. Então, assim, eu vi muitas brigas dentro da minha casa, né? O meu pai, ele bebia, a minha mãe, na época, eles acabavam entrando em atritos, eu vi aquilo dentro da minha casa. Né? O meu pai é uma pessoa, assim, maravilhosa, mas ele não é aquele homem, né? Ele não era, hoje ele já melhorou bastante com os netos, né? Os avós vão sendo afiados. E naquela época eu lembro que o pai não era de ficar abraçando, né, dizer que você é uma princesa. E isso desenvolveu uma carência muito grande dentro de mim pelo ser masculino. Então, quando eu comecei minha vida ativa ali na área emocional, na área sentimental, eu comecei a conhecer alguns rapazes. E eu lembro que era bom, por quê? Porque eu tinha uma atenção masculina, eu passava aquela sensação de proteção. Só que eu lembro que eu comecei a gostar de um rapaz, Andressa, nessa época, que ele me rejeitava muito. E nós, seres humanos, não estamos prontos para ser rejeitados. Essa é uma grande verdade. A rejeição, ela é algo que dói muito. E eu lembro que para os 14, 15 anos eu tomei uma decisão péssima e diabólica, que foi a de que nenhum homem mais me faria sofrer, que eu teria o homem que eu quisesse. E ali eu vi que Satanás realmente me enredou. E eu indo à igreja, né, e construindo minha caminhada com Deus, só que a minha vida sentimental sempre me fazia sair da presença de Deus. Porque ali eu comecei a conhecer o amor de homens, o amor de pessoas. E isso me atrapalhava na minha caminhada cristã. Isso fazia com que eu não acessasse a Deus por completo. Então, aos 16 anos, eu saio da igreja, por muitas fofocas, muitos problemas, porque de fato era muito difícil aos 16 anos, sem estrutura emocional, ficar num lugar onde você não tinha quem te defendesse, né? E entender como que você está dentro de um ambiente cristão e você sofre tantos ataques, aonde era um lugar que as pessoas deveriam te abraçar, deveriam cuidar de você, e praticamente parecia que estavam me expulsando, tirando para fora. Eu tive pastores muito bons na minha adolescência, né? Que foi o pastor Gonçalo. Ele foi um homem assim que ele trouxe doutrina para minha vida, né? Aquela coisa da disciplina. Naquela época eu tinha muita disciplina. Eu fiquei muito disciplina, Andressa. Eu vivia sentada no banco, né? Mas eu acredito que isso forjou muito meu caráter para a mulher que eu sou hoje. E eu tinha uma ideia fixa aos 16 anos. Quando eu fizer 18 anos, eu vou sair de casa. Vou casar para sair de casa. Olha a loucura da minha cabeça. E ali desenvolvendo, eu nunca ficava sem um namorado, nunca ficava sem alguém. Eu terminava com alguém, eu já estava com outra pessoa. Eu terminava com alguém, já estava com outra pessoa. Isso foi virando um vício na minha vida. Quando eu cheguei aos 18 anos, literalmente eu fiz aquilo que eu vinha falando no decorrer da minha caminhada. Eu casei para sair de casa. E quando eu me caso ali para sair de casa, eu me deparo literalmente com um fracasso emocional pior ainda. Porque aquilo que nós somos quando nós somos solteiros, piora quando a gente casa. Essa é uma verdade. O casamento, ele aflora todos os nossos problemas emocionais. Então, eu me caso a primeira vez, passo por inúmeras situações. Eu era uma pessoa acostumada a trair. Eu era uma pessoa acostumada a não ter só uma pessoa. Então, eu estou dentro de um casamento agora e eu não sei o que é submissão. Eu não sei o que é casamento. Eu não entendo as bases do princípio de um casamento. O que que eu faço? Começo a achar que a vida é vida louca e continuo a minha vida ali fora da presença de Deus, casada, mas ao mesmo tempo com os desejos de vida de solteira. É claro que esse casamento não iria dar certo. Depois de muitos problemas, passo pelo primeiro divórcio. Passo pelo primeiro divórcio e ali eu me deparo com uma situação de que para mim não foi tão doloroso, porque eu realmente não amei essa pessoa. Eu casei mesmo pela motivação errada. E depois de passar um ano divorciada, me caso novamente. Aí eu me caso com alguém que já é cristão, eu já estou ali na presença de Deus, volto para a presença de Deus no meu primeiro divórcio, já estou na presença de Deus ali no segundo casamento e me caso novamente. Passo 3 anos casada até que passo pelo segundo divórcio. Muito difícil. Esse divórcio forjou literalmente uma Vanessa que o Senhor disse assim: olha, filha, até hoje você não soube o que é ficar sozinha, mas agora eu vou te ensinar. O que de fato você precisa não é de amor de homens. Andressa, foi um ano muito doloroso, muita humilhação, porque no início do divórcio a gente quer se humilhar. Às vezes a gente não entende o que está acontecendo, a gente xinga o outro, a gente acha que a culpa é do outro, a gente entra num estado de eu não quero ser rejeitada. E eu realmente não esperava, eu estava na presença de Deus, estava liderando a juventude do ministério.
estava num processo de começar a minha caminhada ali num projeto missionário. Com a minha primeira filha, eu tenho uma filha, né, que é do primeiro relacionamento. Aí vem minha segunda filha, de um segundo relacionamento, um filho de cada pai. E ali eu entro com uma vergonha do divórcio. Nossa, Andressa, foi muito doloroso aqui para minha vida. Machucou demais. Eu emagreci em um mês 20 quilos. Sofri demais. A gente tem muita vergonha da igreja pelo divórcio, Muita, né? Eu muita passei por vergonha. isso também. Eu passei por isso também. Porque, na verdade, Andressa, eu vejo que a igreja ainda não está preparada para lidar com os divorciados. Eles ainda não conseguem lidar bem com os divorciados, com a dor do divorciado. Porque as pessoas pensam que você está passando por aquilo ali porque você quer passar. E não é, porque existe também a vontade do outro, existe também um processo que você tem que vencer. É a dor, a vergonha. Aí, como mãe, você não consegue se levantar, você perde o prazer na casa, você perde o prazer na maternidade. Você começa a duvidar de fato se Deus está ouvindo as suas orações, porque é um processo muito doloroso. Eu costumo dizer que o divórcio, por ele ser uma só carne ali, você com seu esposo, quando você passa o divórcio, é como se arrancasse um braço seu sem anestesia. E você começa a sangrar e a doer sem saber como que você vai acabar com aquela dor. Então, no meu segundo divórcio, eu passo por um processo extremamente doloroso, onde eu emagreço, perco os meus cabelos, perco o ministério na igreja, sou caluniada, ouço de pessoas na igreja que meu ex-marido foi embora porque eu havia traído. E foram coisas inúmeras. E aí é tanta dor junta. E eu lembro que eu ia para a igreja e eu não suportava, às vezes, no domingo, sair do culto sem lembrar de tudo que eu havia vivido naquele lugar. Eu ia para a igreja, ao invés de eu chegar em casa me sentindo bem, eu me sentia péssima. Eu me sentia destruída, desolada, literalmente, porque era uma dor que parecia que estava me arrancando. Não cozinhava mais na minha casa, não tinha prazer em sair, não conseguia ir no cinema, fazer uma compra. Eu parei a minha vida. Literalmente, eu entrei num processo onde parecia que a depressão ia me pegar. Foi o próprio Deus que me sustentou. Eu lembro claramente de trabalhar num lugar onde tinha uma psiquiatra. E ela falou assim: Vanessa, você não é mais a mesma. Você já não ri como ria antes. Você está emagrecendo muito. E eu desabei a chorar. Ela falou assim: você parece que não se sente mais alegre. A gente fala, você é toda pra cima. E ela falou assim: ó, eu vou te passar um remédio. Vou te passar um remédio para você tomar. Quando eu cheguei, eu saí do trabalho e fui ao monte chorar, porque eu saía do trabalho e ia pro monte, saía do trabalho e ia pro monte chorar. E eu chorava no monte e eu dizia: Deus, o que está acontecendo? Que deserto, que solidão. Vanessa, só para explicar para quem não é convertido o que é o monte. Porque tem pessoas sim. aqui que não são cristãs. Sim, um monte de gente. É um lugar onde a gente sobe pra gente ficar isolado, é um lugar alto, assim, que a gente fica isolado, os cristãos vão lá para poder orar, para poder buscar, fazer propósitos. É um lugar muito maravilhoso, onde a presença de Deus é muito viva. Então, assim, o se isolar um pouquinho com Deus é a melhor coisa que você pode fazer no seu tempo de deserto. E eu fiz muito isso, me isolei muito no monte. E ali eu tentava por várias vezes reconciliação, ia atrás do ex-marido, ele não quero voltar, aquela rejeição, aquela dureza de coração. E aquilo tudo era como uma faca no meu E peito. você conheceu ele na igreja, né? Na igreja. E a dor era maior por isso, né? Sim, conheci ele na igreja. Então, assim, dentro de todo esse processo, eu lembro que quando ela me entregou essa receita, eu cheguei em casa, Andressa, e eu chorei muito. Eu ajoelhei e falei assim: Pai, quando foi que eu precisei de remédio para sorrir? Quando foi que eu precisei de remédio para dormir? E ali eu fiz um pacto com Deus. Eu falei: Senhor, eu não sei quantos anos vai levar para eu ser curada, mas eu vou ser curada só pela tua mão. Eu não vou tomar nada. Não vou tomar nada. Eu tomei essa decisão no joelho. E eu chorei ali naquele momento. Eu disse: Pai, eu preciso dessa cura, porque tá doendo demais. E o Espírito Santo ali trazendo tempos de solidão na minha vida, a qual, Andressa, era tão forte que às vezes eu ligava para minha irmã e no serviço me abraçar, porque o meu corpo precisava de sentir um toque. Eu tinha uma dependência emocional de corpo, de área sexual, de homem tão grande que aquilo ali tremia a minha carne. Existem mulheres que elas estão tão dependentes de toque masculino, dependentes emocionalmente, dependentes de homens, que elas não estão conseguindo aproveitar o momento de solidão para entender que Cristo está lá.
E o Senhor foi me ensinando isso. Só que depois de todo esse processo de 1 ano, eu decidi sair da igreja. Porque eu não consegui lidar. Eu disse assim, pai, eu era como uma filha que ficou zangada com o pai. Eu sabia que o pai podia dar o presente. Eu sabia que o pai tinha o dinheiro para dar o presente, mas ele não queria dar. Nada do que eu chorasse, nada do que eu fizesse, nada daquilo trazia a pessoa que eu queria de volta. E aí eu fiquei muito zangada com Deus na área sentimental. E eu falei, olha, Senhor, a partir de hoje, olha a audácia, gente. O Senhor toca na minha área financeira, o Senhor toca com os meus filhos, qualquer área, mas a minha vida sentimental eu não confio mais ao Senhor. E o Senhor, ele é tão lindo que ele em nenhum momento olhou para mim e falou, não, você tem que fazer. Não, não. Ele foi assim, um cavaleiro. E de fato, consegui emprego, minhas filhas não passaram fome, consegui me vestir bem, saí da igreja, eu andava muito bem, só que a área sentimental voltou a ser um fracasso. O que que eu fiz? Retrocedi. Comecei a procurar em homens novamente aquilo que só Cristo podia me dar. E comecei a sair, e comecei a conhecer outros homens. Eu estava bonita, estava magra agora, né? Estava empoderada novamente, a sensualidade voltou a reinar em mim, né? Fiz 23 tatuagens em menos de 3 meses, né? Comecei a tatuar minhas dores no corpo, e ali eu comecei a me empoderar na minha vida sentimental, comecei a atrair homens novamente, isso me dava poder novamente. Agora eu atraía um outro público de homens, homens mais velhos, homens mais bonitos, né? Frequentei lugares que não deveria ir, frequentei casas de swing, né, onde eu fui para ver, né, não cheguei a praticar, mas eu via, e a gente sabe que casas de swings são lugares assim tão pesados. Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com uma dessas casas, eu falei, Senhor, isso aqui é uma Sodoma e Gomorra. Não tem condição. E é tão incrível, Andressa, que assim, é um mundo tão isolado que as pessoas da igreja não conseguem nem imaginar o que é aquilo ali. É surreal quando você vê a primeira vez. E eu lembro que a pessoa que me levou na época, ela falou assim, olha, se você quiser, você pode ir embora, porque eu sei que você não é desse tipo de ambiente. Eu falei, não, vou ficar por aqui e tal. Mas eu via como as pessoas eram escravizadas, mulheres escravizadas pela doença sexual, né? E eu comecei a ver aquele povo E com amor. muitas Vanessas fazem para agradar o marido, porque elas não querem. Elas Sim. não querem, elas não gostam, mas elas se submetem a essa humilhação para agradar o relacionamento. Sim. E tudo pela submissão humana. São mulheres que não conseguem compreender que elas não precisam agradar homens para elas serem amadas, para elas serem cuidadas, para elas serem protegidas. E ali, quando eu começo a ir ali, eu passei pouco tempo indo e depois eu parei de ir. Eu falei assim, não, aquilo ali não é para mim, de fato. Eu não nasci para aquilo ali. E eu lembro, Andressa, que eu comecei a frequentar casas de show, a sair. Eu amo dançar. Eu sempre dancei na igreja desde os 12 anos. Então eu saía muito para dançar. Eu não gostava de beber, de fumar, mas eu gostava de dançar. Eu gostava de estar naquele ambiente. E eu lembro claramente que o Senhor me levava lá. E eu lembro que por muitas vezes eu estava no banheiro e algumas meninas estavam ali. E elas muito bêbadas, às vezes ali caídas, né? Meninas lindas, extremamente bonitas. E elas falavam assim pra mim, você é daqui? Eu falei assim, eu tô aqui. Aí elas, nossa, você é tão diferente. Aí elas começavam a abrir a vida sentimental delas pra mim. E aí ali dentro do banheiro eu começava a falar de Jesus pra elas, dentro do show. Eu falei, Deus, não dá nem pra se desviar, Jesus. Cara, era tão incrível. Eu lembro que um rapaz chegou em mim numa festa e ele falou assim, moça, você não é daqui. Aí eu falei assim, como assim? Ele falou, moça, é tão nítido que você é diferente. Eu falei assim, não, mas... Ele falou assim, volta para de onde você saiu. Eu falei, meu Deus, dentro de uma casa de show, e mandando eu ir embora de onde eu saí. Mas eu lembro que eu dançava muito. E quando eu chegava em casa de madrugada, eu sentava na frente de um espelho enorme e eu dizia assim, pai, não desiste de mim, não. Porque eu sei que eu não sou daqui. Eu estou aqui porque eu fui muito ferida. Mas não desiste de mim, não. Não me abandona. Pega um dia assim e me tira, me resgata mesmo, sabe? Me arranca do mundo. Para que eu não fique lá. E todas as vezes que eu saía, eu voltava a fazer isso. Todas as vezes, todas as vezes. Eu era aquela pessoa que no meu trabalho,
Eu estava ali no meu trabalho, eu trabalhava na época na TIM, e chegava alguma mulher com uma dor sentimental, e aí ela sentava, e eu contava meu testemunho para ela, e ela começava a chorar, e eu falei assim, Senhor, eu tô desviada, eu acho que eu tô começando a entender o que o Senhor quer comigo. Eu acho que eu tô começando a entender aqui. E ali eu entendi o chamado de Deus para minha vida. E um belo dia, eu estava em casa, depois de muitos processos, depois de tatuar todas as minhas dores no corpo, eu simplesmente falei, hoje eu vou à igreja. A igreja a qual eu tinha passado toda a vergonha do divórcio, todo o processo de calúnia. Eu vou à igreja hoje. Fui naturalmente, sem estar sofrendo no dia. E eu lembro que quando eu cheguei lá, sabe aquele dia, Andressa, que o profeta falta falar seu nome? Sabe? Só falta você falar, só falta ele dizer, é pra você, moça, aqui, ó, você mesmo. Ele falou assim, tem uma pessoa que Deus sente saudade aqui. Que o Senhor levantou como uma mulher para salvar outras mulheres. E eu sabia que ele estava falando comigo. Porque de tudo isso eu sempre lembrava de quem era o meu Deus. Eu sabia qual era a identidade que ele tinha para mim. Eu estava como um filho rebelde, como um filho pródigo, né? Uma vez que Sabia a quem gente eu está era. e uma vez na presença de Deus, a gente sabe que só Sim. Ele quem dá a alegria, né, Vanessa? A verdadeira Sim. alegria. É tudo muito vazio. É. O mundo é lindo. Você fica mais bonita, você é sensual, você é atraente, você consegue dinheiro, mas nada disso nos preenche, nada disso nos satisfaz de fato. E eu lembro que nesse dia eu fui à igreja e eu, humildemente, depois de toda a pregação, depois de tudo que ele falou, ele perguntou se tinha alguém que gostaria de reconciliar e eu levantei a minha mão e fui até a frente. E ali eu disse ao Senhor o seguinte, Senhor, nunca mais eu sair da tua presença. E eu lembro que nessa época eu ainda estava envolvida com um rapaz. E era legal esse envolvimento. Por quê? Porque satisfazia a minha carne, porque supria as minhas carências. Era alguém que me fazia bem. Mas eu entendi uma coisa, sabe, Andressa? Se não está ligado ao teu propósito, não serve para estar contigo. E muitas mulheres não abrem mão de relacionamentos fracassados porque não entende que propósito é muito maior do que a nossa vontade. E eu lembro que eu olhei para esse rapaz e eu falei para ele o seguinte: não dá mais para a gente caminhar junto. Ele, mas por quê? E ele não entendeu. Ele, não, eu vou para a igreja junto com você. Eu falei, não, eu não sou Cristo para converter ninguém. Eu não tenho essa capacidade de converter ninguém. E ele não entendeu e foi difícil, Andressa, sabe? Muitas pessoas acham que sair de um relacionamento é fácil. Ah, vou sair. Tem coisas que vai exigir esforço, vai exigir renúncia. E eu entendia que se eu quisesse andar com Cristo, eu ia ter que renunciar. Se eu quisesse viver as promessas dele, eu ia ter que abandonar a velha Vanessa. É muita gente querendo andar com Cristo, mas querendo a mesma coisa de antigamente. Não tem como o Senhor pôr um vinho novo em odres velhas. Ou a gente é de Deus ou a gente não é. Não existe meio termo. Quando eu estava no mundo, as pessoas chegavam até mim, queriam pregar para mim, mais ou menos assim. Ah, não, mas tudo bem você fazer isso e aquilo. Eu falei, não, não tá tudo bem. Eu tô fazendo porque eu quero fazer. Eu sei da responsabilidade que é. Se eu estou lá, eu estou lá. Mas se eu estou com Cristo, eu estou com Cristo e pronto. Eu não sou meio termo. A não ser que eu quero meia bênção, né? Quem é meio para Deus não pode reclamar que recebe meio também. Então, naquele momento, eu me reconciliei e abandonei esse relacionamento. Literalmente abandonei. Falei para os meus pastores, falei, olha, eu estou indo para outra igreja porque eu ainda não consigo lidar com a minha dor aqui. Mas eu vou para outro lugar para que eu possa reconciliar lá e ficar firme na presença de Deus. E ali, Andressa, começou um processo de cura muito lindo na minha vida. Porque agora eu chego em casa, naquele mesmo dia eu faço uma seguinte oração. Pai, até hoje eu tirei minha vida sentimental das tuas mãos, mas hoje eu te devolvo. Eu não sei se o Senhor me quer sozinha pro resto da vida. Eu não sei se eu vou ter que ficar divorciada pro resto da vida. Eu não sei se o Senhor vai trazer esse relacionamento passado pro resto da vida. Eu não sei o que é que o Senhor vai fazer. Mas a partir de hoje, se o Senhor for comigo, eu sei que não vai ter mais solidão. Seja o pai das minhas filhas, seja meu marido, seja o meu ajudador, seja o meu amigo, seja tudo que eu preciso. E ali o Senhor me deu uma palavra poderosa em Isaías 54. Eu, Senhor, seu Deus, serei o teu marido. E eu falei, é agora que vai começar. E eu lembro que eu comecei a me desafiar. Eu ia ao cinema com Cristo. Eu ia à praça de alimentação com Cristo. Eu pegava ônibus com Jesus.
Eu chamava Jesus para os meus finais de semana. Então, aquela mulher que chorava porque via os filhos saindo pela porta, uma para cada pai, solitária, sozinha. Ao invés de eu chorar, Deus, até quando a minha solidão vai vir? Eu dizia assim, pai, minhas filhas foram, vem, me faz companhia. Aí eu comprava lanche, botava na mesa e dizia, Espírito Santo, seja a minha companhia. Eu já não queria mais nada, eu queria estar com ele. Ele era o meu marido, ele era tudo que eu precisava. E eu ficava feliz, eu botava louvores, começava a orar dentro da minha casa. E as minhas filhas iam e voltavam e encontravam uma outra mãe. Ela já não encontrava mais uma mãe que chorava, uma mãe que não respeitava o fato de que elas estavam crescendo. Elas não precisavam de outro homem na vida delas, precisavam de Cristo sendo o pai delas, sendo aquilo que elas necessitavam para as emoções dela. Eu já não quebrava princípios de levar gente estranha na minha casa com os meus filhos dentro, porque Cristo foi moldando a minha história. E eu lembro claramente que um dia numa praça de alimentação, eu sentei com Cristo para comer ali. E eu senti algo muito incrível. Eu disse, pai, como é bom estar com o Senhor. Como é bom passar os meus finais de semana contigo. Como é bom descer para a igreja e saber que tu estás lá. Como é bom entrar numa loja e te perguntar, e aí, pai, o Senhor vai fazer isso por mim? Deus é o melhor marido que uma mulher pode ter. Gente, é incrível. Eu olhava uma coisa na vitrine, às vezes, Andressa, e eu dizia, pai, como eu queria isso. Passados uns dias, o Senhor mandava alguém me presentear. Ou ele me abençoava, sabe? E eu comecei a ver coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Experimentar uma companhia que eu nunca tinha experimentado. A mulher que era dependente de homens, agora é dependente da companhia de Jesus. Como a mulher samaritana, né? Onde está o teu marido? Né? Senhor, não tem marido. Aí o Senhor vai dizer, disseste bem. Você já teve 4 e agora esse que você tem não é teu. A mulher estava tão dependente de homem que ela estava quebrando o princípio, sendo uma mulher adúltera agora, com o marido de alguém. E ali eu compreendi, é isso que Deus quer me ensinar. Quando passou mais ou menos uns 2 meses, depois de todo esse processo de ter me convertido novamente, de ter pedido ao Senhor para ser minha companhia, conheço meu atual marido. Um homem de Deus, um homem disposto. Eu falei, gente... Que legal isso. Eu lembro que eu olhei pra ele e falei assim, gente, como alguém com 23 tatuagens vai atrair o coração de um homem de Deus? Porque na cabeça da gente, a gente pensa isso, que ele realmente era um homem de Bíblia, um homem que ora, um homem que busca, um homem com um coração íntegro. Falei, como que alguém vai olhar para uma mulher como eu? E eu lembro que ele disse pra mim que o que mais chamou a atenção em mim foi quando ele sentou comigo para ouvir as experiências que eu tinha de vida, como eu conheci os hinos antigos. Ele falou, não é possível, essa menina tem raiz de algum lugar. E ele disse que aquela paixão com que eu falava de Cristo atraiu ele. Porque aí eu falei assim, de fato, uma mulher ela não tem que querer ser conhecida pelo que ela é fora. Ela tem que ser a mulher virtuosa, aquela que teme ao Senhor, essa será louvada. E aí eu comecei ali, ele começou a investir forte, pesado mesmo, sabe? E menos de um mês, ele me pede noivado. Loucura, gente, não façam isso, tá? Só Deus sabe tanto que a gente tá tendo que vencer diante desse negócio. E aí ele me pede um casamento no meio da igreja. Só que eu ainda era ferida, Andressa. Era muito ferida. Eu quero dizer uma coisa aqui para as mulheres que estão assistindo, e para os homens também. Restauração de casamento não é o foco de Deus. O foco de Deus é restaurar o individual. O foco de Deus é restaurar as pessoas. Deus não restaura casamentos, Deus restaura pessoas. Pessoas restauradas têm casamentos restaurados. E aí, naquela época, eu não entendia isso. E eu pensei, tô vivendo uma maravilha, noivado. Cara que casar comigo na igreja. Olha pra mim e diz, eu não sou homem de namorar, a gente vai casar. 2 anos sem tocar em uma mulher, esperando uma varoa. Falei, meu Deus, eu nem orei muito pra esse negócio estar acontecendo. Acabei de chegar, eu tô sentando na janela. E aí, tudo foi muito rápido na minha vida e na dele. Só que tinha um problema. Ele era ferido. Eu também era ferida. 2 feridos eram atritos. Apesar de carregar a presença de Deus, eu ainda carregava marcas do abandono, da rejeição. Por que que eu falo que a gente tem que se restaurar primeiro? Porque a gente pensa assim, não, tô pronta para casar de novo. Só que você já sarou suas marcas, as dores do abandono, da rejeição, o medo de amar novamente, de se submeter, de viver a vontade de Deus para sua vida. Tem muita coisa ainda para ser curada. E aí pega as emoções feridas dele, pega a minha. O que que acontece? A gente começa a se degladiar.
Foi um casamento debaixo de muitas promessas, na qual Deus teve que levantar muitos profetas para dizer, eu tô nesse negócio. Tá ruim, mas eu tô nesse negócio. E o que que a gente faz? A gente começa a ser mal um para o outro. Ele pega o meu passado, eu pego o passado dele e a gente começa a se machucar. E ali a gente percebe o seguinte, casamos. Nós vamos fazer 4 anos de casamento esse ano. Mas eu posso dizer para você, Andressa, que pessoas feridas se ferem. Eu e meu esposo, nós estamos de pé pela graça do Espírito Santo. Porque eu sou uma mulher que eu estou sendo curada. Porque eu sempre fui muito rixosa, muito brigona, muito insubmissa, muito mandona. Eu sempre fui uma mulher que eu sempre achei que a minha autossuficiência era tudo que eu precisava. Eu sempre via a família como uma bênção, mas eu nunca queria ser o testemunho da família. Eu nunca queria ser, de fato, a mulher que se lançava a se submeter a Cristo. E toda mulher que tem como cabeça Cristo, ela consegue ser uma mulher cheia da presença do Espírito Santo. E por mais que eu fosse à igreja, e ele também por muitos anos de andar de crente, nós estávamos ali agora quebrando princípios e fazendo com que as promessas de Deus demorassem ainda mais para nós. E nós começamos a fazer o quê? Idas e voltas, idas e voltas. Acho que a gente separou mais de 15 vezes. Porque eu não me submetia. E ele não conseguia respeitar quem eu tinha sido e que Cristo estava me curando. Então ele pegava o meu passado e queria me esfregar. E eu pegava o dele e queria esfregar nele. E a gente ficava ali se degladiando. Até que até agora nós estamos conseguindo compreender que o Senhor quer restaurar nós dois. E que nós somos um propósito maior na terra. E muita gente, Andressa, pergunta assim, pode se casar de novo? O problema não é se pode se casar de novo. O problema é você estar pronta para casar de novo? Você está disposta realmente a viver o processo de casamento que a Bíblia diz? Hoje, Andressa, a minha base é os meus filhos e meu esposo. Meu esposo provavelmente está aqui na live e hoje eu amo. Eu casei e eu fiz sofrer muito dizendo que eu não amo. Mas hoje eu amo, porque amor é atitude. Ele me ensinou isso. Amor é atitude. A gente tem uma mania de achar, Andressa, que amor é aquelas borboletas no estômago. Que foi o que eu sempre busquei. Paixão. Ai, porque ele não me manda flores, porque ele isso, porque ele aquilo. Eu sei que tem homens que são terríveis, que eles não conseguem acessar o coração de uma mulher, que eles são maus mesmo. Mas se eu decido me casar, Andressa, eu preciso entender que há um princípio que rege o casamento e o meu coração em obediência alinhado à presença do Espírito Santo vai me tornar uma mulher de família. Hoje eu tenho os meus filhos, o meu esposo, eu tenho o Pedro Gael de 2 anos, que foi uma promessa que Deus me deu. E se cumpriu. Eu lembro claramente que Deus disse para mim e para ele, antes de nos casarmos, olha, vocês vão passar um tempo de muita dificuldade. Dificuldade emocional, dificuldade financeira. Depois o Senhor vai dar um filho homem para vocês. Essa foi uma promessa que o Senhor levou uma profeta a nos trazer. E não se preocupem, que vai chegar o tempo da alegria. Sabe aquele provérbio que diz assim, melhor é o fim das coisas do que o início delas. A gente começou muito mal, mas a gente está terminando bem. E a gente vai terminar bem. Porque a gente tem uma mania de achar que, começou muito bem. Mas o Senhor, ele não se importa com o que começou, ele quer saber como que vai ser o fim. Dentro da obediência de Cristo, o fim se torna algo poderosíssimo. E hoje a minha família, o Senhor está construindo. É uma família muito doida. Ele tem uma filha, eu tenho 2 e a gente tem um filho junto. Então, é os meus, os seus, os nossos aqui em casa. Mas é uma família se sujeitando a Cristo. É uma família se amoldando a Cristo. É uma mulher como eu sou apenas... Andressa, eu sou uma pecadora. Eu sou uma pecadora. Aquela mulher que muito foi perdoada. Aquela mulher que só ama muito porque muito foi perdoada. Porque Cristo deu uma chance a ela. Eu sou uma mulher improvável. As mulheres, elas precisam começar a entender que quando nós nos submetemos a Cristo, até as improváveis se tornam uma referência na nação. Somos. É verdade. São mulheres que as pessoas apontam e ninguém dá uma oportunidade, mas Cristo diz, não. Você é uma Maria Madalena, mas eu tô aqui. Você é uma mulher samaritana, mas eu tô aqui. Você é uma mulher que ninguém te dá nada, mas eu tô aqui. Cristo é aquele que olha para uma mulher improvável e diz, é dessa daí que eu vou fazer missionária. Essa aí que eu vou fazer uma pastora. Essa aí que eu vou dar filhos. É para essa aí que eu vou dar um casamento. Essa que eu decidi me obedecer. Só que as pessoas, Andressa, elas não devem se enganar. Por quê? Não adianta querer muito de Deus, mas não obedecer o que a palavra diz.
Muitas pessoas oram para trazer um marido de volta, mas elas não querem se submeter à palavra. Elas não querem fazer o papel que o Senhor disse que nós devemos fazer, que é alicerçar a nossa vida dentro de casa. Eu tinha muito sonho de me tornar alguém famosa, muito sonho. Minha vida toda foi isso. E por muito tempo eu percorri essa caminhada ministerial, acreditando que isso iria acontecer por um mérito meu. E eu juro para você que o seu convite hoje é o cumprimento de uma promessa que o Senhor me fez há um mês atrás. Que Ele me levaria aos quatro cantos dessa terra, que Ele me daria a oportunidade para contar o meu testemunho. Hoje, eu já não quero mais ser conhecida, eu quero que a minha família me conheça. Eu quero que o meu esposo me conheça, eu quero que as minhas filhas me conheçam. As pessoas não entendem, Andressa, que às vezes o bolo de chocolate dentro de casa é Cristo reconhecendo quem ela é. As mulheres precisam entender que limpar a casa é gratificante. Limpar o bumbum do neném quando ninguém vê, Cristo está vendo tudo isso. A gente tem uma tendência a achar que grande é quando a gente está nos holofotes. Mas a gente é grande em Deus quando ninguém está nos vendo. Quando ninguém vê. Ninguém vê você, Andressa, dando mamar. Ninguém vê quando você acorda e fala assim, meu Deus, eu queria dormir um pouquinho. Ninguém vê. Ninguém vê você nas madrugadas. Ô, Senhor, eu queria tanto que ele dormisse a noite toda. Ninguém vê. Cristo vê. Ele vê. Isso é grande para Deus. Toda mulher que ela é forjada no secreto, ela uma hora vai ter que explodir para que as pessoas vejam. Jesus, ele atraía as multidões, não é porque as pessoas contavam quem ele era. Jesus atraía as multidões porque no secreto, quando ele subia, ele era alguém para o Pai. Então ninguém vê. Ninguém vê o simples. Ninguém valoriza o pequeno. Pai, mas não era ela? A que tinha, a que era. E Cristo está dizendo, para mim ela é agora. Talvez não seja para você, mas para mim ela é. E toda mulher curada no secreto, nos detalhes, ela vai ser exposta. Ela vai viver algo sobrenatural. A gente precisa voltar a valorizar a casa. A gente precisa valorizar a família. Não adianta, mulher, você que está aí, viver dentro da igreja, fazendo tudo, mas teus filhos estão desassistidos, adolescentes com problemas emocionais, filhos crescendo sem o evangelho, sabe? Lê a Bíblia no altar da igreja, mas não lê a Bíblia dentro de casa. Não entrega a palavra para os filhos. Não tem paciência com cada um deles. Não honra o marido. Acha que é autossuficiente, que não precisa de um marido. Olha, eu vou falar uma coisa, eu vou confessar isso para você, Andressa. Hoje eu vejo que o meu esposo, ele faz parte do meu propósito de vida. Eu não posso crescer sozinha. O meu marido não tem que andar lá atrás, ele tem que andar do meu lado. E olha que eu passei pelo fogo nesses últimos dias para entender isso. Deus forjou uma área do meu caráter que era do você achar que vai fazer isso sozinha. Nós não fazemos nada sozinhas. Mas ao mesmo tempo, mulher, não se iluda. Cristo, ele não está te preparando para ser boa para alguém. Cristo está te preparando para ser um projeto, um propósito na vida dele. Eu sou alguém que ninguém daria nada. Nada. Gente, só Cristo pega uma Vanessa. Só Cristo pega uma Andressa. Só Ele é capaz de olhar e falar assim, tá todo mundo apedrejando, mas eu amo. Vou tornar grande. Vou fazer falar. Quantas mulheres estão depressivas? Quantas mulheres, Andressas, pararam de cuidar da sua casa por causa de homens? Não limpam uma casa. Não faz mais um bolo. Pararam de cozinhar. Compram comida para dentro de casa. Mulheres, voltem para suas casas. Voltem para os seus lares. Eu estou voltando para minha casa. Eu não quero ser conhecida na nação. Eu quero que o meu Deus seja restaurado na minha casa. Eu, Vanessa, preciso deixar de ser rixosa, brigona. Preciso parar de ofender com as palavras, porque o mesmo poder que uma mulher profeta, Andressa, ela tem de restaurar um lar, ela tem de destruir. Nós precisamos voltar para as nossas casas. O simples é o que Deus ama. Deus não ama a fama, Deus ama o simples. O próprio Jesus, ele dizia, olha, eu não quero fama, não conte para ninguém, mas a notícia se espalhava. Porque aquilo que operava nele era muito maior. Então, essa é a Vanessa. Essa é a Vanessa que saiu de vários relacionamentos fracassados.
Que o Senhor deu, sim, eu casei 3 vezes e hoje para mim isso não é uma vergonha. Meus filhos, eu falo muito isso, eu tenho um filho de cada pai, mas só tem um pai que rege a vida deles, que é o Senhor Jesus. Ele é o pai dos meus filhos. Talvez você esteja aí, mulher, chorando, pensando, poxa, meu marido não dá pensão, meu marido não liga para os meus filhos. Olha, para com isso. Ensina teus filhos quem é o pai deles. E você vai ter o melhor pai para os teus filhos, que vai vestir, que vai calçar, que vai dar o suprir, que vai cuidar da saúde. Talvez o pai dessa criança hoje não esteja presente, mas você continua aí. A frase que eu mais ouço, Andressa, é: minha família foi destruída. E eu posso dizer para você que uma família sem marido não é destruída. Porque o pai maior continua na casa. A sua família ainda é os seus filhos. Você não precisa cozinhar só quando esse marido voltar. Você tem que cozinhar agora. Deus já tem que ver você trabalhando nos detalhes. Chama Cristo para o teu lar. Chama Deus para dormir pertinho de você. Chama Ele para suprir tuas carências. Foi assim que o Senhor me curou, Andressa. Olha, eu não tenho nada contra. E eu acho que sim, estamos aí com os psicólogos. Eu sou formada em coach, PNL, terapeuta. Eu também sou terapeuta emocional. Mas eu não gosto de falar minhas formações porque eu acredito que Cristo é capaz de curar qualquer dor. Eu até mandei para você, né? Não há dor que Deus não possa curar, e eu sou a prova disso. Eu sou uma pessoa que era para viver à base de remédio, depressiva, com os filhos perdidos. Eu tenho uma menina de 13 anos que é firmada na presença, que é uma menina com princípio. Aos 13 anos eu já estava namorando, aos 13 anos eu já tinha perdido minha virgindade. E a minha filha, o sonho dela é casar, é ter família. Sabe, Deus é o Deus que muda a história de mulheres fracassadas. Deus é o Deus que nos vê no secreto. E eu sou prova viva desse testemunho de Deus. Então, essa é a Vanessa. Uma mulher que Deus curou, que restaurou, que está curando. Uma pecadora como qualquer mulher. Tem dia que eu estresse? Tem dia. Tem dia que eu brigo? Tem dia. Tem dia que os filhos deixam assim a gente maluquinho? Tem dia. Eu sou uma mulher natural, mas uma mulher que Deus olhou e falou assim: filha, a tua coragem, as tuas cicatrizes vão curar outras mulheres. Se as mulheres que estão aqui, Andressa, suportarem o tempo da dor, elas vão ver cicatrizes curar outras mulheres. Suportem o tempo da dor. Suporte o tempo da provação. Ai, Vanessa, eu tô com tanta vergonha, eu fui tão exposta. Não há honra sem exposição. Não existe honra sem exposição. Eu já fui muito exposta. Mas hoje eu vejo que a mesma exposição que eu tive é a mesma honra que o Senhor tem me dado, dupla honra. Não existe honra sem exposição. Talvez você não tenha o apoio de ninguém, e o Senhor manda dizer para você: Ele é o teu amigo. Ele é o teu pai. Ele é o teu marido. Ele é tudo o que você precisa. A graça dele te basta. E o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Não diga não para o tempo da dor, porque é ela que está te levando a níveis maiores. É ela que vai gerar uma explosão de níveis de unção na tua vida. E com certeza, assim como Deus não me deixou e não deixou as minhas filhas, não deixou os meus filhos. Hoje eu sou bem-sucedida financeiramente, eu sou bem-sucedida emocionalmente, eu sou bem-sucedida sentimentalmente. Eu tenho um casamento de Deus, onde tem problemas, muitos problemas, mas o Senhor está me ensinando, está me forjando aqui. E com o coração obediente eu vou chegar até a perfeição daquilo que Ele tem para a minha vida. Então, Andressa, essa sou eu, né? Esse é o meu pequeno testemunho, né? Eu contei assim por alto, mas essa é a Vanessa, né? Uma mulher simples que o Senhor resolveu chamar uma pecadora para que outras mulheres fossem abençoadas. Ah, tudo coopera para o bem, né, Vanessa? Tudo, Tudo está dentro do propósito de Deus. Deus tudo. permite certas coisas na nossa vida para que todas essas feridas que a gente tem, que Ele nos cura, depois a gente cura. E esse é o teu chamado, né? Amém. Glória a Então, Deus. para o mundo pode parecer loucura, mas Deus sabe quem a gente é. Deus conhece o nosso coração, a nossa mente, as nossas intenções. E tudo está dentro do plano dele. E foi que nem Amém. você falou, né? As nossas primeiras ovelhas estão dentro de casa, que é o nosso marido, que é o nosso filho, que é a nossa casa. E aí fica o alerta para você que já é uma mulher que já conhece a Deus, né? Não adianta ficar lá limpando a igreja e não limpar a sua própria casa, Uau. né? Isso mesmo. Tendo paciência para ouvir as pessoas na igreja, mas em casa não consegue ouvir os filhos, né? Meu Deus. Então, que a gente possa, claro, às vezes, né? A gente quer servir a Deus, mas a gente está como Marta. E Sim. Deus só quer que a gente seja Maria, né? Amém. É verdade. Então, que tem tempo para tudo, né? Então,
que essa live abra os olhos de muitas mulheres, de entender que você não vai encontrar um amor no mundo. Você só vai encontrar muitas feridas, muitas dores, você vai sair muito machucada e não precisa você se machucar para ensinar, né, Vanessa? Sim, A sim. gente sabe o quanto a gente se machucou, o quanto a gente sofreu. Graças a Deus, Jesus nos curou. Mas quem dera a gente não tivesse precisado passar por tantas dores, né? É Quem verdade. dera, né? Como a gente gostaria de ter um testemunho puro, né? Assim, santo. A gente olha, às vezes eu digo, ô Senhor, né? Como eu queria que tivesse sido diferente, mas não foi. Então, tudo está dentro do propósito dele. E eu acredito que ele colocou em você essa coragem de falar tudo isso, porque hoje, Vanessa, você é uma referência, né, de mulher cristã que venceu, que superou, porque não é fácil você, né, ter filhos, né, de pais diferentes, sofrer preconceito, principalmente dentro da igreja, né? Então, assim, que Deus te abençoe muito. Muito Amém. lindo o teu testemunho, né? Tenho certeza que muitas mulheres foram edificadas, muitas mulheres foram edificadas, né? E fico alerta para você que não conhece a Deus, faz de Deus o teu marido, faz de Deus o pai do teu filho, né? Porque só ele pode te confortar, te curar. E espera, porque como a Vanessa falou, de repente você tá ferida ainda. Aí você vai entrar num outro relacionamento ferida, né? Foi o que aconteceu comigo no meu casamento também. A gente casou muito cedo, então eu estava ferida, né? A gente teve problemas, mas com a ajuda do Espírito Santo a gente tem conseguido conduzir. Casamento não é fácil, eu digo, casar é muito fácil, difícil é manter o casamento. É verdade. A manutenção é que é A difícil. manutenção. E a gente só consegue manter se a gente tiver os pés do pai, né, Vanessa? Porque senão a nossa carne, o nosso eu, né, independente, vai dizer eu não preciso. E a gente precisa, né? A gente precisa, principalmente por causa dos nossos filhos. A gente sabe como é difícil criar um filho sozinha. Você sabe disso, como é difícil criar um filho sozinha. E como é importante para os filhos a presença do pai, Com né? certeza. Ninguém casa para se separar, mas foi como você mesmo falou, você não pode mandar na decisão do outro, né? São duas pessoas, as duas têm que estar em comum acordo. Então, se Cristo é o pastor, se Cristo é o primeiro do casamento, esse cordão de três dobras não se rompe com Aleluia. facilidade, né? Então, Verdade. que você, mulher que está assistindo a live, se você não conhece Jesus, procure uma igreja para você congregar, uma igreja que fale de Jesus, que acredite no Espírito Santo, porque é através do poder do Espírito Santo que a gente fica forte, porque a gente é fraco, Sim. a gente é pecador, a gente é falho, a gente erra, e é só o Espírito Santo para convencer a gente que a gente erra, né? Porque até o último dia aqui não seremos perfeitas. A Não. gente a gente está sempre sendo mudada, moldada, né? Sim. Então, Sim. que o Espírito Santo abençoe o teu casamento, Vanessa, os teus filhos. Jesus. Que Deus acampe anjos ao redor de ti e do teu marido. Que a cada dia vocês venham se amar mais, né? Homens e mulheres são diferentes. A gente é mais frágil, os homens são mais, né, durões. Então, que o Sim. Espírito Santo convença eles que a gente precisa receber um elogio, que a gente Sim. precisa se sentir amada, que a gente precisa se sentir protegida, cuidada, a gente precisa se sentir única, né? Então, que o Espírito Santo fale isso para eles, porque a gente não consegue, né? E quando a gente vai falar, né, Andressa, a gente acaba falando errado, né? Falando E é errado. uma coisa que eu tenho aprendido, sim, eu tenho dito muito isso, sabe, Vanessa? Conduza o teu esposo através do joelho, da oração. Não existe lugar no coração dele que eu não possa acessar. E muitas de nós mulheres temos brigas dentro de casamento, às vezes brigas feias. Eu, por exemplo, já passei por brigas de me estapear com meu esposo. E eu não tenho vergonha de dizer isso, gente, porque a igreja hoje talvez não esteja preparada para esse tipo de conflitos em casamentos, mas isso tem acontecido muito. Mas por quê? Porque nós mulheres precisamos aprender a gerar os nossos maridos em oração, né? Orar por aquilo que eu não gosto, eu oro. Deus, vai lá, visita, faz um pouquinho nele, né? Transforma, muda, faz ele me ver como o Senhor me vê. E eu tenho visto como a oração, a esposa que ora, né? O poder da esposa que ora, a mudança é muito mais genuína, é mais rápido do que quando a gente vai na força do nosso próprio braço.
E como a gente cresceu, não sei você, mas eu cresci num lar de mulheres autoritárias, né? Mulheres que batem de frente, mulheres que não estão acostumadas no joelho. Então, assim, como eu cresci num lar assim, isso veio muito para mim. Então, eu sempre quis bater de frente, convencer do meu jeito. E eu percebi o seguinte: talvez isso funcione para um homem do mundo, mas para um homem de Deus isso não funciona. Então, eu entendi, eu vou orar primeiro para que Cristo convença o meu esposo. E assim eu tenho conseguido vencer as barreiras do casamento. Amém. E vai permanecer até a volta de Jesus, em Em nome nome de de Jesus. Jesus. Amém. Bom, muito Andressa, obrigada. Eu gostaria que você orasse, mas antes de finalizar com oração, eu queria que você compartilhasse as suas redes sociais, onde as meninas, né, as mulheres que estão aqui com a live com a gente, podem te sim. acompanhar. Sim, então, gente, minhas redes sociais, né? É Vanessa Souza Oficial. Você pode entrar aí. Me acompanhe, lá tem muito conteúdo para a área sentimental da mulher. Homens também têm chegado, eu tenho me surpreendido com a quantidade de homens que estão precisando de cura nessa área também, né? Que precisam desenvolver isso. Quem sabe daqui a pouco teu marido tá fazendo a parte masculina, né? Sim, não, meu sonho, ele não gosta muito de internet, mas É ele igual é um homem meu assim. marido não gosta também. Pois é, mas sabe aquele homem assim que ele tem testemunho, que ele tem coisa forte para passar para os homens? Mas eu falo, no tempo certo esse homem vai assim voar de uma maneira que eu tenho certeza que Cristo vai usar Amém. ele de uma forma poderosíssima, porque os Amém. homens estão precisando de homens que também curem lar, né? Não é só a mulher. Hoje está muito pesado, Andressa, para a mulher, porque não tem homens que estão cumprindo o papel de Cristo. Então, Verdade. por isso que tem mulheres que estão sofrendo. Eu não estou aqui dizendo porque eu não gosto de trazer esse julgo, Andressa, para as mulheres. Uhum. Eu sou de igreja, mas as igrejas trazem um peso muito grande sobre a mulher, sobre a sabedoria da mulher. Um dia eu conversei com uma mulher, ela me disse o seguinte: Vanessa, eu faço tudo o que você fala, eu faço tudo o que a Bíblia diz. Aí ela falou assim: eu não entendo o que está acontecendo. Sabe o que o Espírito Santo falou? Ela faz o que eu mando, mas o esposo dela não faz. Não E faz, aí porque ele não fica tem muito referência, ele pesado. não tem de quem ouvir, ele não tem Não de quem tem, aprender. não tem, exatamente. E fica pesado. Porque numa casa onde a mulher tem a sabedoria, mas o homem não exerce o papel de amar como Cristo, vai ficar pesado para uns. Então, tem mulheres aqui, gente, eu não quero trazer esse peso sobre você, né? Mas ao mesmo tempo eu quero dizer para você que se você for obediente a Deus, 1 Pedro 3, elas nos diz o seguinte: se você, mulher, tem um marido que não obedece a palavra, ganhe ele sem palavra alguma, apenas com teu comportamento respeitoso e honesto. Ou seja, tudo que eu sou para Cristo. Se eu sirvo uma mesa para Cristo, meu marido não merece, mas eu sirvo para Cristo. Meu marido bebe, mas eu sirvo para Cristo. Vanessa, meu marido chega em casa e briga comigo, mas eu não faço para ele, eu faço para Cristo. Tudo que você faz para Cristo vai ter uma recompensa. Tudo, absolutamente tudo. Então, meninas, sigam as redes sociais. Andressa, eu quero te agradecer. Olha, você não tem ideia do que você está fazendo na promessa que Deus fez para minha vida. Quando eu recebi o convite, todo mundo me perguntando, eu entrei várias vezes para ver se não era fake. Juro. Eu Eu mandei orei o print pro muito, meu marido, Vanessa, eu eu falei, orei amor, muito. olha isso. Eu Mandei o orei muito print. para Deus, eu orei Amém. muito para Deus me mostrar pessoas de Deus, porque aqui o Amém. objetivo é levar Jesus, né? Amém. E aí eu até falei pro meu marido, agora eu entendo por que que Deus me fez jornalista, né? Para que eu pudesse colher o testemunho de outras pessoas. Então quem te achou foi Jesus, não fui eu, não. Eu Foi falei, ele que te gente, achou. eu não tô acreditando. Eu fiquei me tremendo. Eu falei, não, calma, eu tô tremendo, eu não consigo responder. Porque, na verdade, foi assim, foi um convite do céu. Por muitas vezes eu orei pela sua vida, muitos anos atrás. Muitas vezes. Eu orei pela sua vida várias vezes. Então, eu acredito que isso também é um princípio no céu, né? Você orou por alguém que agora vai ser uma porta de entrada para aquilo que eu disse que faria. E eu louvo a Deus pela sua vida, né? O seu bebê é lindo, né? Sua família é linda. Eu tenho visto que o Senhor literalmente está te levantando, né? E eu creio que tudo que você viveu até aqui, Andressa, de fato é para curar outras mulheres. Amém. Eu não tenho dúvidas. Como você falou, somos umas improváveis, né? Aquelas que ninguém daria nada, mas Cristo resolveu chamar e é isso que importa. Então, eu já agradeço, encerro minha oportunidade, que a tua família seja cheia de Deus, que não te falte absolutamente nada, que a cada dia mais o Senhor derrama uma porção de sabedoria dentro do teu lar,
né? Que você seja amada, cuidada, protegida, vista como a menina dos olhos de Deus, porque é exatamente assim que o Senhor te vê. Amém? Somos. Amém. Somos a menina dos olhos de Deus. Amém. Amém. Você já passou, você tem o YouTube? Eu sei que você tem um curso também, né? Eu tenho um curso de cura na alma, né? É um curso que eu desenvolvi muito simbolicamente o valor de R$ 89,90, né? Quando tá mais carozinho um pouquinho, é 139, que eu desenvolvi justamente para essa área emocional e sentimental das mulheres, né? Mulheres que não se desvinculam do passado, mulheres que têm ligações de alma com ex-namorados, com ex-marido e não conseguem produzir. Mulheres que perderam a vontade de amar os seus filhos por causa das perdas, mulheres com depressão, mulheres ansiosas. Então, é um curso completo para a cura da alma. Lá eu trago toda a base da Bíblia, porque eu acredito que é Cristo que de fato cura as nossas dores, né? E trago também muito do comportamento humano, porque eu também tenho essa formação da área do comportamento humano que me ajudou muito e me ajuda muito no autoconhecimento, na descoberta de quem eu sou. Mas tudo baseado em Cristo. Então, as mulheres que elas precisam de um curso onde elas voltem esse olhar da restauração, onde Cristo cure de fato o coração delas e elas aprendam a lidar com o passado e a romper em todas as áreas. Lá também eu ensino as mulheres a entender que o processo financeiro da vida delas não vai bem por causa das emoções. Tudo está muito ligado, né? Tá tudo ligado às emoções. Então, é um curso muito completo, com muita simplicidade de alma, onde eu coloco as minhas experiências, aquilo que Cristo me ensinou, com o que a ciência diz também, e voltado totalmente para a cura da alma, né? E tenho também um outro que é o Superando uma Traição, que são mulheres, Andressa, que eu atendi nesses últimos 3 meses, 300 mulheres no individual. Deus me levou um tempo de fazer atendimentos individuais. Hoje eu já não atendo mais. Mas Deus me levou esse tempo de fazer atendimentos individuais. Eu conheci mulheres que estavam vivendo processo de adultérios, mulheres com maridos traindo, mulheres que tinham homens com amante. E eu conheci a dor de cada uma dessas mulheres. Então o Senhor falou assim, olha, desenvolva um curso, né? Que ajudem essas mulheres a vencer a dor da traição. Não a querer arrancar esse marido de outra mulher, mas a serem amadas por mim, a colocarem o coração delas primeiro em mim. Porque, sim, Deus pode restaurar um casamento que houve traição, mas é necessário que haja arrependimento genuíno da outra parte. Sem arrependimento não há cura no homem. Então, são 2 cursos que eles estão aí, graças a Deus, transformando muitas pessoas, trazendo vida novamente para as mulheres, que foi o que Cristo me chamou para fazer mulheres amarem mais a Deus e entender que Deus é tudo que elas necessitam e que ainda que o homem nos deixe, Cristo continua lá intacto, dizendo, eu estou aqui e eu sou capaz de curar as tuas dores. Então, é isso. Eu vou salvar aqui a live em nome de Jesus, vai ficar salva no feed e quero colocar no YouTube. Então, para quem for assistir no YouTube, como é que faz para entrar em contato contigo? Só através do Instagram, porque tá lá o teu curso? Porque se ela quiser fazer o curso, tem alguma plataforma, algum site? Tem sim, os links ficam na bio do Instagram, tá? Os links dos cursos. Aí, caso elas não consigam acessar, você pode ir lá e me chamar no direct, porque eu sou essa que vejo todo mundo, leio as mensagens, respondo as pessoas. Às vezes são muitas mensagens e eu tô realmente com o tempo de cuidar mais da minha casa. Então eu abandono bastante o celular de vez em quando para cuidar dos meus filhos, né, do meu marido. Sim, com certeza. E aí eu deixo muito de lado, mas eu sempre respondo, meninas. Então, quem quiser adquirir o curso, tá no link da bio do Instagram. Você pode me chamar no direct dizendo, Van, eu queria o curso Superando a Traição, ou o curso da Cura na Alma, que eu vou estar lá disponível para responder vocês, tá bom? Aí o teu Instagram é Vanessa com 2 S, Isso. Souza com S, né? Não é com Z. Isso. Souza Oficial. Oficial, isso mesmo. E não há dor que Deus não possa curar. Não, né, Vanessa? Não. Vamos orar? Vamos. Amém. Senhor, em teu santo nome, nós louvamos e engrandecemos o Senhor agora. Eu agradeço por essa oportunidade tão rica que o Senhor está nos dando de poder falar com outras pessoas. Nós sabemos que somente o Senhor é o Deus que cura feridas, que sara dores tão profundas da nossa alma. Em um tempo, Espírito Santo, que nós vemos mulheres gemendo pelo abandono, pela rejeição, pelos abusos emocionais, por olhar, Senhor Jesus, a falta na sua casa. Mulheres que talvez agora estejam, Senhor Jesus, sentindo até vontade de se matar. Mas eu creio que o Senhor é o Deus que cura todas as dores. Eu peço que o Senhor entre em lares através dessa live.
Peço que mulheres sejam tão quebrantadas agora, meu Pai, tão tocadas pela presença do Espírito Santo, que elas venham entender que ainda há jeito para a história delas, ainda há jeito para a casa delas, ainda há jeito para os filhos dela. Senhor, traga esperança na casa dessas mulheres. Senhor, que em nome de Jesus o Senhor tome a vida delas, que o Espírito Santo Consolador saia agora visitando cada casa, cada mulher, que elas possam ser plenas na tua presença. Eu oro, Senhor Jesus, pela casa da Andressa, para que o Senhor mantenha esta casa de pé. Ainda, Senhor Jesus, que muitas sejam as acusações, eu creio que o Senhor manteve ela até aqui. Que o Senhor possa levantar ela, Senhor Jesus, para um tempo totalmente novo. Um tempo, Senhor Jesus, que o Senhor arrancará ela, Senhor Jesus, e ela vai ensinar coisas que o Senhor está ensinando ela nesse exato momento. Coisas que ninguém ainda sabe. Senhor, talvez exista um desejo de escrever um novo livro. Um livro, Senhor Jesus, contando uma experiência de um novo testemunho, porque gerar testemunhos dói. E eu peço para que o Senhor comece a transbordar no coração dela, Senhor, as experiências novas deste novo livro. Senhor, eu não sei se o Senhor é quem está revelando isso, mas eu peço para que o Senhor autorize a tua filha na terra. E que esse livro entre na casa de mulheres e mulheres sejam transformadas. Que mulheres entendam que não é o passado que determina a vida delas, mas é a presença do Espírito Santo que dá um novo futuro. Que existe novos níveis para mulheres improváveis, mulheres que ninguém dá nada, mas o Senhor dá, Senhor Jesus, porque o Senhor deu a vida por elas. O Senhor deu o teu filho amado por elas. É por isso, Senhor Jesus, que eu oro e entrego esta live para que as nações possam ser alcançadas, para que milhões de pessoas sejam tocadas e milhões de mulheres sejam curadas através de tudo que foi falado aqui. Eu oro, engrandeço o teu nome, entrego, Senhor Jesus, esta oportunidade. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Ei, Andressa, Deus tem livro novo, né? Deus tem livro novo sendo gerado no coração. Tem sim, já tá produzindo. Já estamos produzindo. Vai ser uma bênção, vai salvar muitas mulheres, eu tenho certeza. Vai sim, ainda não escolhi o nome, mas o Espírito Santo vai me dar direção ainda. Tá bom? Amém. Que Amém. Deus te abençoe, que Deus realize todos os desejos do teu coração, que nos tempos certos a promessa se conclua todinha na tua vida, desde os teus filhos, do teu esposo, né? Da tua casa. E parabéns por esse chamado lindo que o Espírito Santo colocou no teu coração. Amém, Andressa. Fica com Deus e até uma próxima. Até uma próxima. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente.